Boa noite, gente. Eu acho que está um pouquinho fraco e está um pouco assim, meio depressivo esse boa noite de vocês. Boa noite, gente. Boa noite. Isso. Não era só o tom, era a forma, sabe? É uma alegria realmente estarmos aqui e, quem sabe, comentando, trocando algumas informações úteis para todos nós, porque, como dizem alguns, a boca, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, tudo que eu falo, eu estou ouvindo, é uma coisa minha, né? Também, então eu faço parte disso aí. Bom, nós trouxemos hoje aqui a ideia de falarmos sobre a doutrina e nós. Coisa básica, doutrina e nós. E eu estou falando aqui para espíritas, só para título de entendimento. Quem é espírita, levanta a mão, só para saber. Eu perguntaria, tem alguém com problema no braço? Quem é espírita, gente? Isso, olha só, que legal. Não é para dizer para os outros, seja, não seja, não, só para entender. Já que estamos falando para espíritas, provavelmente os espíritas saberão quando que foi lançado o Livro dos Espíritos, na sua primeira edição. Não? Oi? 1858. Quem aprova? 57, muito bem. Quantas questões eram? Hoje são 1019. Quantas eram a primeira edição? 501, muito bem. Só mais uma para terminar. Como é que era o nome de Allan Kardec naquela encarnação? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse Léon Denisard tem um momento em que o Kardec, quando percebe através da orientação espiritual o que era a doutrina e que ela viria a modificar o padrão de vida, o padrão de visão de tudo, ele se sentiu um pouco acuado, disse, nossa, é uma missão muito importante. E aí ele disse, mas se eu falhar, disse, não tem problema. Alguém irá tocar, porque essa informação ela precisará vir ao plano físico. E aí tem uma outra fonte que diz que o nome do substituto estava no próprio nome do codificador. E aqui nós vamos ler Léon Denis. Quem não leu Léon Denis, leia. Tem um livro maravilhoso chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Lá ele tece comentários maravilhosos acerca da doutrina. Então, quem puder. E eu diria assim, que a doutrina veio como um marco. Como Cristo veio no momento em que nós estávamos passando da infância para a juventude, a doutrina veio quando nós estávamos passando da juventude para a maturidade. Nós, todos, os encarnados, que já viemos várias vezes. E se eu perguntar para você, ou se vocês perguntarem para mim, quem sou eu ou quem é você, nós teríamos uma certa dificuldade de responder. Por quê? Primeira coisa, nós somos ilustres desconhecidos de nós mesmos. Provavelmente, alguns que estão me vendo pela primeira vez poderiam descrever-me melhor do que descreverem-se. Primeira coisa. Segunda, nós já vivemos outras vezes. E aí, qual a nossa personagem de ontem que irá aparecer? Eu diria que nós já vivemos na Índia, na China, no Japão, em Marte. Extraterrestre. Essa expressão extraterrestre é como se existisse a Terra e o resto. Não é assim. A Terra é mais um. A
muitas moradas na casa do meu Pai. Dizia Jesus de forma clara para os discípulos já no momento de sair daqui do meio de nós. Dizendo, há muitas moradas. Não se preocupa. Se você não está nessa, você vai estar noutra. Agora, você não vai desaparecer. Então, esse é um estado de maturidade. Para que aquele que pensa num momento infeliz, e hoje a sociedade ela está mais ou menos nesse sentido, aquele que pensa em tirar a sua própria vida, na verdade ele vai fazer o seguinte, ele vai matar uma ferramenta maravilhosa de benefício para ele. A gente poderia dizer, eu estou aqui, aí de repente alguém entra, bate a porta e diz assim, ó, entrega o corpo. Eu disse, não, mas peraí, minha ferramenta, não, entrega. Não, mas é meu, não é teu. A ferramenta de trabalho. Devolve. Ah, mas eu sou um juiz, eu sou um promotor, eu sou uma faxineira. Não é mais. Não é mais. Pela milionésima vez você não é mais. Você é filho de Deus. Com mais uma experiência, com mais um trabalho, com mais um desenvolvimento, com benefícios, com dificuldades a serem acertadas. Então, esse é cada um de nós. Eu, você, todos nós. Às vezes você olha para aquela coisinha bonitinha ali, ó, que está ligada no celular, né? Pequenininha. Aí você olha para ele, quem que é ele? Ai, que coisinha linda, mas você está olhando para quem? Para o corpo? O corpo é pequenininho. Mas quem é aquele indivíduo? Quem sou eu? Nós somos, como disse aquele que era chamado de lunático, de louco, e que Jesus curou, nós somos legião, porque somos muitos. Nós somos tantos que nós não teríamos noção de dizer qual o nome que a gente poderia colocar. Hoje, eu me chamo José Carlos. Mas quais outros nomes eu já tive? Vários. E isso, por que eu estou falando isso? Porque é importante você perceber que, e a doutrina espírita vem falar de forma clara, você, eu, nós temos o agora. Agora. Você veio ao Centro Espírita Filhos de Maria hoje. Mas às vezes você vem aqui, fica pensando, poxa, eu esqueci de fechar a porta, amanhã eu vou fazer tal coisa. Cara, fica aqui. Dá pelo menos meia hora para você mesmo. Porque se você ficar fazendo qualquer outra coisa, pensando qualquer outra coisa, talvez seja a oportunidade dos próximos 15 dias para você repensar alguma coisa. Porque tudo que você fizer é uma plantação. Você vai lá e escolhe diariamente, quando acorda, o que eu vou plantar. Tem alguns que escolhem pimenta, aquela bem braba. Tem outros que escolhem limão, tem outros que escolhem milho, alface, enfim, você escolhe. Você vai plantar, mas você vai ter que colher. Essa é a grande questão. Então, o que eu fiz ao longo do meu dia? E aí Santo Agostinho vem com essa informação para nós. Questão 919, se não me engano. Ele vem com essa questão dizendo assim, repasse o teu dia. Pense se em algum momento você prejudicou, se em algum momento você ficou chateado, se em algum momento você ficou com raiva, se em algum momento você ficou triste. E repense o que você pode fazer para amanhã, que o sol vai nascer de novo, para você refazer o caminho. Se só isso acontecesse para cada um de nós, meus irmãos, nós alçaríamos voos saudáveis ao término dessa encarnação. Só que daí nós somos tão barulhentos e tem tanta coisa para fazer, queremos fazer tantas coisas ao mesmo tempo, que às vezes nós estamos assistindo o futebol, os homens assistindo o futebol e jogando alguma coisa no celular, falando com alguém, sabe? Há um movimento, as mulheres estão assistindo novela e cozinhando, ensinando o filho, não sei o quê. Então, nós estamos e às vezes nós não estamos ali ainda, hein? Apesar de estarmos ali, às vezes nós não estamos. Nós estamos pensando no amanhã, ou
naquele nosso amigo que é o ontem, que ele é muito metido, ele não sabe o seu espaço, ele se enfia. E se você deixar, você vai ficar pensando, ai meu Deus, o que eu fiz, por que eu fiz, não deveria ter feito, e agora? O ontem não volta. O amanhã, ele cria para a gente uma expectativa maravilhosa de, nossa, amanhã eu posso fazer. E aí você fica com o pé no, poxa, por que eu fiz aquilo? E outro, vou fazer aquilo. E agora? Porque você só tem o agora. Às 8h25 de hoje, é o agora que você tem. Você não tem o amanhã, ele ainda não veio. Você não tem o ontem, porque ele já passou. Então, a grande informação da doutrina é: viva o hoje, viva o agora. Porque no hoje, se você estiver aqui, você vai aprender lições que irão resolver questões mal resolvidas de ontem e projetarão um amanhã melhor. Esse é um grande propósito. Algumas pessoas dizem que a Terra é um plano de provas e expiações. Ah, mas está ali na codificação, tu não leu? Tá. Mas ela já está mudando para a regeneração. Vejam a natureza, vejam a beleza do canto dos pássaros, a água que corre limpa, clara, sem odor. Você já pegou uma água da fonte com aquele gosto característico? Você já viu o sol nascer? Você acha que isso aí é provas e expiações? Não, já é regeneração. Só que nós vivemos interiormente como se fosse provas e expiações. Por dentro eu não me acho merecedor de estar feliz, merecedor de espalhar alegria, espalhar contentamento. Haja vista que nós estamos aqui num grupo seleto. Eu não estou dizendo que não há outros, mas qual o número de pessoas que param um pouquinho para ir em algum lugar fazer alguma oração? É bem poucos. E desses bem poucos, quão poucos estão leves? Leves. Sendo tipo, nossa, que dia legal, olha só. Pô, tem um cachorro ali, quando? Que bom que eu consigo ouvir. Tem muitos surdos. Você já começou a olhar o que Deus te deu de maravilhas? As mãos. O Divaldo tem uma oração de encerramento dele que fala dos olhos, das mãos, do cabelo, de tudo. Tudo que você tem é uma dádiva de Deus. Porque, meus irmãos, muitos de nós não teríamos condições de ter e estarmos onde estamos. Aí Deus vem e olha para o teu ontem e diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer isso aqui, vamos cobrir isso aqui provisoriamente, vamos te dar uma nova situação, novos pais, novo nome, novo tudo, agora vai. Aí você vai, puf, cai no mesmo buraco que caiu antes. Por quê? Não raciocina do que está fazendo. Não percebe quem é, onde está e o que precisa ser feito. Senhor, o que quer de mim? Não, pensa assim, o que a vida espera que eu faça? Porque nós somos uma sociedade, como o nosso irmão estava falando ali na oração, há os que comandam, há os que organizam, há os que trabalham. E se cada um estiver no seu lugar, como uma orquestra, cada um no seu lugar, olha que maravilha, o som sai perfeito. Ou como um organismo humano, já imaginou se daqui a pouco o coração quiser ser o olho, e o olho quiser ser o rim, e o fígado querer ser o dedão do pé? Olha que bagunça que vai ser dentro de você. Mas é uma harmonia da criação divina, para dizer, você foi criado para ser feliz. Olhe para o que você recebeu. Perceba que você pode fazer o que quiser. A maturidade vem quando a doutrina vem, na sua primeira pergunta, fazer: o que é Deus?
Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ou seja, tudo que existe foi criação divina. Ah, mas então ele criou o mal? O mal é a nossa ignorância. O mal é a ação de um profissional que não age conforme o que é correto. Se eu fosse um professor, eu não sou, mas se eu fosse um professor de nível primário, e eu dou aula em 2 colégios, um colégio público de manhã e um colégio particular à tarde. Às vezes de manhã eu tenho que fazer alguma coisinha, daí hoje não dá. Colégio público dá para dar um jeitinho, né? No particular não. Mas se eu fosse alguém baseado no ensinamento de Jesus, eu iria nos 2 no mesmo horário, do mesmo jeito, especialmente até para os mais necessitados. Esses, talvez, olha, eu aprendi que esses eu preciso ajudar mais, porque esses estão mais capengas. Esses têm um pouquinho mais de dificuldade. Eles não têm acesso à internet como os outros, e quando tem, ela cai toda hora. Vocês estão vendo que se eu fosse o rapaz da farmácia, o farmacêutico, o responsável, o dono, sei lá, e você chegasse com uma dor em algum lugar, ele ia te receitar o remédio certo. Não aquele que paga mais para ele. O cara que quer fazer o asfalto também ia fazer. Então, o mundo seria um mundo de regeneração. Por que ele é um mundo de provas e expiações? Porque daí eu penso em mim, eu encho o meu bolso, os outros vão para aquele lugar, só que daí os outros também pensam a mesma coisa. E aí a gente vive num mundo de provas e expiações. Muito embora já haja a luz da regeneração nos inspirando. Só para deixar claro, questão 13 do Livro dos Espíritos. Se em algum momento alguma coisa vier contrária a isso, não é doutrina. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Ponto. Está sofrendo? Está com dificuldade? Não foi Deus que criou. Não foi. Foram as nossas ações impensadas de todos os dias que nos levaram a isso. Tem até muita gente usa a bengala, né, do obsessor. Em outros lugares tem outros tipos de ferramentas de suplício. Na doutrina é o obsessor. Eu queria fazer, mas o meu obsessor não deixa. Eu quero ler um livro, eu pego um livro espírita para ler, mas o obsessor não deixa, me dar um sono. Será que é sono ou será que é preguiça mental? Preguiça mental. Você não oxigenou o cérebro, dá sono. Aí você começa a ler mais, nossa, o obsessor sai. Quem que é? Não é o obsessor, somos nós, são as nossas ações. Tem uma passagem lá dos Amigos da Luz que deixa isso bem claro. Tá o cara que acorda de manhã e já acorda assim, oh céu, oh vida, poxa, hoje está chovendo, hoje não está chovendo, hoje tem sol, hoje não tem sol. Encontra dificuldade na situação. Aí diz assim, oh meu obsessor, sai de perto de mim. Aí, puf, parece o obsessor todo de preto. Diz, ei, eu não. Você como que não? Pô, me larga do meu pé que eu quero. Diz, meu filho, eu quero te obsediar, essa é a minha função. Só que quando eu chego perto de você, essa tua ladainha já trouxe mais de 10 outros. Eu tento te obsediar, mas não dá. Você está fazendo melhor que eu. Continua assim que eu fui de férias. Continua a se boicotar. Continua a dizer que você não presta, que você é feio, que você não consegue. Faça tudo. Então, é obsessor? Não é. Somos nós. As nossas ações rotineiras, constantes e infelizes. A gente boicota o projeto divino que diz, você vai ser feliz. Aí você diz, hoje não dá. E amanhã também não vai dar, porque, afinal de contas, caiu um avião lá, morreu alguém aqui e tal. Aí você liga a TV, as pessoas que hoje estão assistindo os canais de notícias estão quase que depressivas. Que quando não morreu um, eles repassam o que morreu ontem.
E assim fica, porque o objetivo é deixar a pessoa para baixo. Porque quanto mais para baixo, mais ela assiste, mais ela compra os produtos que são vendidos. E aí diz, não, mas eu gosto de ter informação. Beleza. Veja um, ter a informação, deu. Tem gente que vê todos. Gosta, beleza. Mas depois não reclama. Quem sabe se em algum momento você desliga os aparelhos, e abre um livro. E tem 5 minutos sentados numa cadeira, de olhinho fechado, fazendo uma oração. Olha que benefício seria. Aí, essa introdução é tudo para dizer que na questão 909, Kardec investiga a espiritualidade no Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? O que vocês acham? Eu acho que essa resposta, ela é muito dura para a gente. Ela é muito curta, muito dura. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que é uma coisa insignificante? É nada. O que é uma coisa muito insignificante? É nada, menos ainda. E aí o problema é que ele não para aqui ainda. Ele diz assim, o que vos falta é vontade. Ah, quão poucos de vós fazem esforços. Eu poderia ler uma obra por mês, facilmente, tranquilamente. Poderia acordar 20 minutos antes do meu horário. Ou ir dormir 20, 30 minutos depois do meu horário. Tem gente que dorme um pouco mais. Diminua esse tempo. E coloque uma informação boa, porque se você pega essas obras do Chico, boa parte delas tem 30, 60, 90, 120, 150, 180 capítulos. Caminho, Verdade e Vida e tantos outros. Todos eles são assim, de 30 em 30. Por quê? Se você abrir um capítulo por dia, em 30 dias, tu leu 30 capítulos. Tem um livro ali, que se são 180 capítulos, a metade do ano você vai lendo todo dia um, ninguém está pedindo mais. São 3, 4 páginas no máximo. Isso vai doer? Vai prejudicar? Vai dar problema de reumatismo, de qualquer coisa? Não vai. E ainda vai fazer a tua noite ser melhor, e o teu amanhã você acorda mais. Mas aí você prefere assistir um filme de terror, prefere estar no telefone falando da vida alheia, e aí diz, oh Deus, o que está acontecendo comigo? Veja, analise você. Tem uma historieta que eu ouvi há algum tempo atrás, que eu acho que ela é interessante para a gente refletir, que havia um senhor, um velho carpinteiro, que trabalhava, mas ele estava cansado. Já fazia mais de 30 anos que ele trabalhava na mesma empresa, fazendo casas, e chegou um momento que ele não aguentava mais. Olha, não quero mais trabalhar, cansei de prego, martelo, serrote, madeira, não quero mais disso, nada. Eu quero descansar. Chegou para o dono da empresa, que era seu amigo pessoal, e disse, olha, eu estou encerrando a minha carreira, meu trabalho. E esse amigo ficou um pouco desapontado. Lógico, mas sabia que tudo tem um tempo, né? Aí ele disse, não, eu aceito que você se aposente, aceito que você descanse, mas eu pediria, em nome da nossa amizade de mais de 30 anos, que você me ajude a fazer mais uma casa. Esse velho carpinteiro ficou chateado, poxa, queria parar. Foi para casa, pensou, mas aí raciocinou, poxa, são 30 anos de amizade, tá, vou fazer a casa para esse cara. Começou o trabalho, fez um trabalho mais ou menos. Eu quero terminar, não importa, as medidas, está chovendo e não deu para fincar lá direitinho o material no chão, as medidas não ficaram corretas, a estrutura não ficou adequada, mas tá bom,
é a última casa, ninguém vai me incomodar mais com isso. E o trabalho seguiu, a casa não ficou do jeito que as outras haviam ficado, ela ficou realmente com sérias dificuldades, não aparentes, mas com o uso aconteceriam. E ele sabia disso, mas como era a última. Terminada a casa, pegou a chave, entregou para o amigo. Disse, olha, muito obrigado, estou indo embora, agradeço os seus 30 anos. Ele disse, só um pouquinho. Meu amigo, foram 30 anos de trabalho, 30 anos de uma parceria maravilhosa. Essa casa que você fez é sua. Vai viver nela e seja feliz. Aí, nessa hora, o nosso amigo velho carpinteiro começou a pensar, poxa, eu fiz casas maravilhosas para todos. A minha eu fiz uma porcaria. A porta, quando eu fui fechar, ela nem fechava direito. Agora eu vou viver nela. Então, qual que é a grande questão? Pense no teu dia, na tua vida, porque é isso que você vive. E se, por algum motivo, você não criou algum dos problemas que hoje carrega, não criou agora, você criou antes, porque, como eu disse, Deus não tem nada a ver com o teu sofrimento. Aliás, você devia 100 prestações, Ele está pedindo para você pagar 1/10 de uma prestação. E você está dizendo, nossa, que valor alto. Pois é, mas você devia 100. Vai pagar 0,01, só para entender. E mesmo assim você está reclamando. Não foi Ele quem criou as coisas ruins, são as nossas ações diárias, constantes, que fazem com que o mundo continue ainda de provas e expiações. Em todos os patamares da nossa sociedade, há pessoas que têm caráter duvidoso, têm ações duvidosas. Mas eu poderia dizer aquilo que Paulo de Tarso escreveu em algumas das suas cartas, que elas não foram para aquela época, elas foram para sempre. De vós, amados, esperamos coisa melhor. Ou seja, você é de qual profissão mesmo? Seja o melhor que possa na tua profissão. Para não acontecer aquele outro caso daquele médico que trabalhava à noite, lá em Minas Gerais, só que tinha uma dificuldade danada para acordar o homem quando chegava um doente. E ele era da UTI. Era chegar alguém e ele, na hora, ele não queria levantar. E aconteceu que um dia chegou um jovem de 22 anos, que tinha saído de uma festa, foi atropelado, e aquele jovem está numa situação extremamente difícil. A enfermeira chamou exaustivamente o médico, que até ficou chateado, xingou, gritou. Depois de muita coisa, ele levantou e foi lá ver. Quando ele chegou, era o filho dele, que morreu. Só que, daquele instante, aquele médico nunca mais foi médico. Ele virou um louco de sanatório. Cada um de nós é responsável pelas nossas ações. Não foi Deus que matou o jovem. A ação do jovem talvez tenha sido impensada e a ação do pai corroborou com tudo isso. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Aí eu pego aqui capítulo 11, versículo 8, item 8, do Evangelho segundo o Espiritismo, em que vem dizer, ditosos aquele que ama, ditoso aquele que ama, com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece as misérias da alma, nem as do corpo. Ou seja, vai ter dificuldades? Lógico que vai ter. Todos nós teremos, mas passará por elas. E aqui eu queria pegar, só para a gente ter uma noção, porque em alguns momentos você faz uma oração para Jesus, olhando o jornal e vendo as desgraças que estão lá.
Você diz assim, Jesus, vai lá e resolve, vai lá, Jesus. Aí Jesus diz assim, vai você que eu vou junto. Porque é você que está encarnado hoje, não sou eu. Estou desencarnado, eu posso chegar lá, mas você pode aliviar um doente, juntar uma criança que caiu. Você pode animar alguém que chega numa casa espírita pensando em suicidar-se. Você fala de Deus, fala de Jesus, fala do amor, e de repente ele sai daqui com uma nova esperança. Então você pode espalhar esperança. Você é partícipe dessa mudança. Então seja a mudança que você quer. Comece por dentro. E aí na oração, aliás, se alguém quiser uma dica também de obra interessante para ser lida, João Nunes Maia, Francisco de Assis. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Fazei-me, para que eu distribua a paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Aí você vê duas pessoas brigando, às vezes para e começa a rir. Começa a torcer para que o A bata no B, para você achar engraçado, gravar e mandar pela internet. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Aqui onde houver ofensa, boa parte das nossas dificuldades são de ofensas que nós guardamos. Raivas. No tempo que eu era criança, alguém me disse alguma coisa e eu guardo isso para sempre. Aí eu quero ser feliz, mas não dá porque o meu pai, a minha mãe. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Como é que eu vou levar a alegria se eu estiver triste? Por isso, o apelo a seja mais leve. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Deixai brilhar a vossa luz diante dos homens. Ou seja, ele não disse, se você fizer tal coisa, não. Deixai brilhar, ou seja, eu tranco. O que eu tenho é meu. Eu posso abrir, eu posso abraçar, eu posso ajudar. Não estou dizendo na pandemia agora, você sabe disso. Mas depois da pandemia, eu posso abraçar, posso orientar, posso auxiliar. Se eu quiser, e a pessoa pode sair melhor do que ela estava. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Qual que é a vida eterna? É a vida infinita do amor, que nós todos somos convidados por Deus a vivê-la. Então, que a gente possa ter ânimo, coragem, força de vontade para superar os nossos desafios. Eles virão, mas se você ficar brigando com eles, não vai resolver. Resolve e segue, ajuda e passa. Que Deus nos abençoe, obrigado pela atenção de todos, obrigado pelo convite da casa e que todos nós voltemos em paz. Obrigado.